Então, bem-vindas, bem-vindas aqui nesse espaço, vocês que estão aqui no Zoom e também quem vai chegar depois, né, para poder assistir no Instagram, essa conversa e no YouTube. Bom, eu senti, né, no coração de abrir aqui essa partilha, essa troca entre nós sobre essa experiência que a gente está vivendo, né? Essa experiência desse estado de gratidão, desse acesso ao estado de gratidão, que muitas de nós já está experienciando. Então, assim, esse processo está sendo muito profundo, né? Boa tarde, Poliana, boa tarde. Tá certo. Esse processo, ele está sendo bastante profundo, né? A gente está indo amanhã para o quinto dia, né? Que a gente vai experienciar. É o quinto, né, pessoal? Acho que é o quinto, né? Eu acho que é isso mesmo. E aí, é o seguinte, e aí a gente já viveu bastante coisa, né? A gente acessou uma abertura do coração para entrar num estado de gratidão com a nossa mãe, para com o nosso pai, né? No terceiro dia a gente entrou no estado de gratidão para com o nosso parceiro, parceira, e no quarto dia a gente hoje entrou no estado de gratidão para com o nosso irmão, os nossos irmãos, nossa irmã, né? E amanhã nós vamos aí para um trabalho relativo aos nossos amigos, ao nosso amigo, aos nossos amigos, né? Deixa eu só ativar o mudo aqui das pessoas que estão entrando. O pessoal está entrando aí. Bem-vindas todas que estão chegando. Então, a gente vai hoje falar um pouquinho sobre isso, né? Quem está sentindo uma experiência mais profunda, quem pode dizer, assim, que conseguiu transcender um pouco essa experiência da mente, né? A questão é se quem está vivendo esse processo ou quem já viveu outros processos na vida, não somente esse que a gente está vivendo agora, mas algum outro processo na vida, né, que tenha verdadeiramente ativado dentro de você esse estado de gratidão, essa experiência de transcender a mente, de transcender a ideia, de transcender a história de ai, mãe, muito obrigada, eu sou muito grata por tudo que você me deu e ponto, né? Não, não é daqui do cabeção, é daqui do coração, né? É quando a cabeça e o coração entram numa sintonia tão grande, tão poderosa, que integra tudo, inclusive o nosso útero aqui embaixo, né? Então, esses três corações, né, do nosso corpo se unem, se abrem e transcende a nossa experiência humana, o nosso corpo, né? A nossa capacidade de compreensão. É quando a gente entra em algum estado que a gente fala assim, meu Deus, eu não consigo nem colocar em palavras isso que eu vivi. Eu não consigo nem falar direito, assim, sobre o que eu senti, né? É desse lugar, assim. Então, eu queria, assim, abrir, né, essa conversa com esse momento, e que se você nunca viveu isso também, tudo bem, né? A gente está aqui justamente para quê? Para a gente acreditar, para a gente se, assim, trocar e perceber que é possível, né? Que existe essa possibilidade, né? E que para cada pessoa isso vai acontecer de um jeito, né? Não existe uma receita de bolo, não existe uma forma única. E é muito importante que cada pessoa que está aqui ouvindo essas informações não se apeguem a esse como que as pessoas estão contando. Não se apegue, porque com você pode acontecer algo muito diferente de tudo isso aqui que você vai ouvir, né? E você não vai saber nem descrever. Tão diferente, às vezes, que você não vai saber nem descrever, né? Então, assim, vamos se abrir para essas trocas, porque eu acho que essas trocas, elas trazem para a gente a consciência de o que mais é possível, né? O que mais é possível para além da mente, para além da cabeça, para além das ideias, para além daquilo que eu acho que, né? O que é possível acontecer, né? Aonde a gente pode chegar, né? Em que lugar é esse, né? O que é isso que acontece, né? Então, acho que a gente hoje vai tratar um pouquinho sobre isso.
Então, assim, com muito amor, eu passo a palavra para quem quiser se abrir um pouquinho, começar a falar. Pode ser uma sensação, pode ser um sentimento, pode ser uma coisa que veio. Não tem que ser assim algo do Oscar, não, tá, gente? Assim, é qualquer coisa que você realmente tenha sentido que vá além da sua mente, além do seu mental. Então, eu passo a palavra aqui. Quem quiser pegar, fica à vontade. Bom, vou pegar. Vamos pegar. Eu digo que hoje foi o meu maior desafio, concreto, absolutamente concreto. Com minha mãe, foi tranquilo, e eu brinco que aquilo que também não foi tranquilo, que a gente faça no astral as correções e que ela possa seguir a vida dela no plano astral com muita tranquilidade. Com meu pai também, com todas as dificuldades, mas também foi tranquilo. Eu vou sentindo que, de fato, pensando pela constelação, por onde eu caminho, eu senti muito forte, aquecida as minhas costas, com a energia de pai e mãe entrando dentro de mim, né? E aí passou para fora, que é a relação dos companheiros ao longo da vida, né? E do que está atualmente também, é uma expansão, né? E é um aprendizado constante, mas aí é uma energia que caminha para fora, né? Como se a gente estivesse indo para frente. E eu tenho uma irmã por parte de pai. E nós duas nos vimos algumas vezes formalmente. E as duas têm um ego lá em cima. Então, a gente sempre bateu muito de frente, mas ela mora aqui em São Paulo também, numa região próxima da onde eu estou, mas nós não entramos mais em contato. Há 3 anos atrás, 4, quando eu comecei o processo das constelações, eu fiz um envio de flores e um convite para um almoço, que não teve retorno nenhum. Mas eu fiquei muito tranquila dentro daquele processo, né? Porque era um começo. E hoje eu repeti esse gesto. Então, eu mandei flores, já sei que chegou, porque eu recebi a informação da floricultura, mas foi diferente. Eu mandei no cartão a gratidão por ela ser minha irmã nesta existência no planeta Terra. E me coloquei à disposição, né? E coloquei novamente o meu celular e o contato. Isso está muito forte, né? Porque não estava nos meus planos mentais, ok? E esse momento, essa emoção, me permitiu de uma maneira muito diferente, já com um baixo ego e com a possibilidade de que, se tiver no universo, que o link foi dado no dia de hoje. Gratidão. Aide, como foi? E como você ficou no momento em que você escreveu o texto do cartão? Como Foi dentro. Oi, desculpa. Foi do coração. Eu quebrei a formalidade e disse: por que é que eu estou fazendo esse movimento? Tá certo? Porque eu estou nesse estado de graça, de verdade, no processo da gratidão. Né? E em todo o meu processo de vida que se soma junto com este processo, que chegam juntos, de que é uma grande oportunidade de rota, né? Da gente estar aqui, que ou pode haver uma conexão física daqui para frente, ou uma conexão de fato energética e de gratidão de verdade por ela ser a minha irmã mais velha, e eu entendo hoje o motivo dela. Eu cheguei 10 anos depois, tá certo?
ela já tinha 10 anos de vida e de uma história que ela já tinha dores. Então, filha única do lado do pai, né? E aí, assim, pelo lado, né, da constelação, eu sou a menor, ela é a maior, então eu respeito e honro a história dela. Hein? Foi muito bom, está sendo muito bom. Gratidão. Que lindo, que bom. Quem mais, gente? Mais alguém tem alguma coisa para compartilhar que gostaria? Vocês estão fazendo o processo? Valquíria, você está fazendo o processo? A Soraya, eu sei que está. Soraya, você quer falar? Se tem alguma... Então, Chetana, eu também, assim, com a minha mãe, foi muito, muito significativo, né? Assim, ela está passando por um processo bastante delicado. Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Porque eu estou na rua esperando uma coisa e aproveitei para entrar. Então, ela nesse primeiro dia com ela, assim, ela tá vivendo um processo de depressão profundo, sabe? Associada à crise de ansiedade, e está na minha casa já há um tempo. E assim que terminou, até compartilhei no grupo no dia, né? Assim que eu estava terminando a meditação, ela chegou no quarto. Então, assim, foi uma sintonia muito interessante. Já com o meu pai, eu nem tive tempo de compartilhar, mas eu tive que sair, porque ela teve uma crise de ansiedade na hora, e eu perdi aquela parte do vídeo, né, com a Preta Di. E aí eu voltei a fazer com meu pai, mas eu tive a oportunidade também de abraçá-lo, de agradecer, sabe? Foi muito emocionante, assim, ele emocionou comigo, chorou. Depois, com o companheiro, eu fiz com o pai do meu filho, né, que não é mais meu companheiro. Fica aqui nessa emoção, fica aqui nessa emoção com esse pai. Como que foi nesse momento em que você sentiu essa emoção? O que que você sentiu no corpo? Como que foi isso para você? Olha, eu sempre, assim, foi assim, acessar o meu pai, porque eu sempre senti o meu pai, assim, um ser muito etéreo, sabe? Muito longe da minha vida, muito distante de mim, sabe? Ele é uma pessoa muito bacana, meu pai, sabe? Assim, muito nobre, uma alma muito suave, mas ele era, para mim, um ser muito inacessível, sabe? E então foi interessante que durante a meditação eu tivesse que sair exatamente na hora que estava falando, né? De tentar essa conexão com ele. Aí eu tive que interromper por conta da demanda da minha mãe. Mas depois eu refiz e tal, e eu tive a oportunidade de dizer para ele. Então, assim, quando ele se emocionou e mostrou né, a humanidade dele, assim, para mim foi muito tocante, porque é uma pessoa, assim, que é muito nobre, mas que para mim sempre foi um ser misterioso, sabe? Meio inacessível, meio distante de mim, enfim. Isso, assim, sabe? Muito profundo. Muito profundo, muito profundo. Eu, assim, trago, né, para que vocês possam ir observando, ao longo desse processo, né, que vão ter outros desafios aí para fazer, o corpo nesse momento, né? Nesse momento que vocês estão passando por uma situação como essa, que você falou, Soraya, eu vou ativar seu mudo aqui só por causa do vídeo, tá? Nesse momento que você está contando, por exemplo, uau, é um momento que ali, nesse processo, porque é isso, né? O que que acontece, né?
eu acabei de ver você fazendo isso e eu vou trazer só como exemplo, tá? Que todo mundo passa por isso, todas nós passamos por isso, né? Quando a gente está frente a uma situação que a gente se emociona, né? Geralmente a gente tem uma mania, né? Uma certa mania de querer cortar essa emoção, né? De querer cortar o choro, de não chorar. Não, ai, não pode, porque dentro da gente tem uma culpa, tem uma vergonha, né? De chorar. Ai, mas o que que ele vai pensar? Mas né, como é que ele vai reagir? Mas será que ele vai entender? Mas, né? E aí eu não quero que o outro chore também, eu não quero que emocione também, né? Essa coisa que fica dentro da gente, né? E a gente não se permite. A gente não se permite. E é nesse momento, nesse exato momento, que você está abrindo a porta do seu coração, abrindo a porta dessa sensação, dessa emoção, você vai lá e fecha, né? Que eu não me permito fazer isso. E aí, essa experiência que estava entrando num processo para te transcender, ela é tolhida. E aí você não consegue transcender ao corpo. A ideia é a gente transcender ao corpo. Mas se a gente corta o corpo, a gente não consegue pegar o fluxo desse processo, sabe? Então, assim, observem esses momentos. E quando chegar esses momentos, gente, se entrega, né? A gente tem uma coisa do fazer muito forte. Então, aí, no meio do processo lá da emoção, né, às vezes estou escrevendo uma carta, e aí naquela carta aconteceu comigo, né? Eu me emociono, me emociono, e aí, naturalmente, isso é uma coisa que eu percebi ao longo da minha vida e fui buscando cortar esse padrão de mim, né? Porque é um padrão que a gente recebeu dos nossos pais, é um padrão que a gente recebeu de toda a ancestralidade que veio antes de nós, né? E aí eu tô lá escrevendo a carta e aí no meio vem aquela emoção e aí tipo, sabe, aquele padrão era assim, era tipo, nossa, mas eu já preciso enxugar minha lágrima ai, tá, então deixa eu calmar e terminar a carta, não, deixa eu ler como é que ficou, não, deixa eu sei o que, você se distrai automaticamente para fugir daquela emoção. Não é consciente. Muitas vezes é inconsciente. Muitas vezes é inconsciente, né? Porque tá uma programação dentro da gente. E aí, como é que a gente faz para quebrar essa programação? Como é que a gente faz para se entregar? E a gente tem muito medo de se entregar. Se entregar para essa emoção que vem. Ela vem. Gente, e é na entrega. Olha o que eles falam, se você se entregar nesses 12 dias, né? Sri Petra Ji e Sri Krishna Ji, eles falam isso. Se você se entregar nos 12 dias de entrega mesmo, profunda para esse desafio, você vai se transformar. Vai transformar a tua vida, você vai ativar o teu coração, você vai abrir o teu coração. E é essa porta que eu estou falando. Essa porta que começa a abrir quando a gente começa a entrar nessa emoção, a gente não pode ser a gente mesmo a fechar. Então, nessa hora ali, sabe, que tá vindo, meu, se entrega e chora. E chora, e chora, e olha para ele, e chora, olhando para ele. Sabe, chora, deixa vir. Há quanto tempo esse choro estava aí, né? Há quanto tempo essa emoção estava aí, presa dentro da gente. E é essa emoção que vai curar. São essas lágrimas que vão curar. É a risada que vai curar. Aquilo que estava bloqueando aquela conexão. Sabe? Então, Soraya, você quer continuar? A história que você estava contando? Ou eu posso passar a palavra? Você pode passar, eu acho que eu fico aqui. Tá bom. Muito obrigada, Tana. Tá, ó, eu vou ter que sair às 18 porque eu tenho uma consulta.
Tá bom. 5 para 6 eu preciso sair. Muito obrigada. Fez sentido para você essa explicação? Foi muito importante. Eu acho que é isso mesmo. Quando a gente está com o outro, né, em público, logo vem esses comandos, né, que a gente está, essas programações. Mas foi muito importante você voltar e eu retomar isso, porque acho que é isso mesmo. São coisas muito profundas, muito antigas que estão aqui, né? E já foi um passo. Muito obrigada. Gratidão. Maravilhosa. Gratidão a você, linda. Obrigada. Quem mais quer falar, pessoal? Ai, quero falar. Oi, Chetana, querida. Então, eu estou fazendo desafio desde o primeiro dia. O primeiro dia eu fiz um pouco atrasada, mas fiz todos eles. Eu faço de manhãzinha junto com você e com todas nós. Mas hoje, você leu na carta antes, achei incrível a carta, porque eu sou a filha caçula de 2 irmãos mais velhos, e hoje foi o nosso desafio para o irmão. O meu irmão mais velho, eu e ele, a gente sempre brigou. Na nossa infância, a gente foi assim, faísca, um acendeu, o outro pegou. Só que eu nunca me coloquei na posição de ter nascido depois e eu ter tirado o espaço dele. Eu sempre culpei ele por ser o mais inteligente, por ser o primeiro filho, por ser o puxa-saco da minha mãe. E eu achei incrível, a carta bateu, eu falei assim, caraca, eu nunca pensei que eu sou culpada. E aí foi uma sensação muito boa. E na hora da meditação que você falou, pensa, tem um momento assim que ela falou para a gente pensar no momento de conflito. Teve um momento que a gente teve um conflito muito grande. E aí eu pensei, eu entrei na cena de novo, meio que trazendo tudo de volta, assim, todos os sentimentos, mas perdoando, sabe? Com todos os outros sentimentos, assim. E eu dava muita risada, porque eu me dou muito bem com esse meu irmão hoje. É incrível a transmutação, achei. E ele me mandou mensagem hoje, olha só que incrível. Ele que me mandou mensagem hoje. Foi muito legal. Foi, assim, muito bom eu ter olhado que não, a culpa nem sempre está no outro, né? E que a culpa está na gente e a gente poder perdoar essa culpa também, tá muito legal. Isso eu achei um presente, pois para mim foi um presente essa descoberta. Gratidão total. Que deusa, que linda! Nossa, tô aqui transbordando com a sua fala. E você conseguiu fazer o exercício de escrever para ele a gratidão, falar para ele as palavras de gratidão? Você conseguiu? Eu consegui, tanto no exercício anterior, eu já, tipo assim, eu fiquei pensando primeiro no meu irmão do meio, que eu e ele, a gente sempre se deu muito bem, né? Então, é lógico, com ele foi uma delícia. Quando entrava outro na história, eu ficava também arranhando. Mas depois que eu comecei a observar que eu era culpada de ter sido a filha que nasceu depois de 2 meninos, né? Eu que ganhei o berço do ouro, entendeu? Foi a melhor época da família. E aí eu falei, nossa, eu que sou a culpada, né? De ter tirado a atenção de todos os outros 2 antes, inclusive. Mas eu achei incrível, eu fiz todo o processo assim, de perdão. Hoje eu escrevi cartas, escrevi poesia, mas o mais incrível foi ele ter entrado em contato comigo. Foi muito legal, foi muito bonito hoje. Foi bem legal. Oh, Deus, a gratidão. Quem mais, pessoal? Mais alguém? Gabi, Valquíria. Então, aquela hora que você falou, meu marido estava mexendo umas coisas aqui, eu falei, deixa passar e sair daqui para a gente poder ter um ruído aqui. Mas, enfim, então, quando ela falou do irmão, foi que eu lembrei que eu tive, na hora da carta, tive alguma coisa semelhante assim, com a diferença de que é isso, ele que veio depois. E assim, não que a gente tivesse uma relação difícil, mas não era, nunca foi como é, por exemplo, a minha irmã, imediatamente mais velha que eu, que é super amizade, cumplicidade, tá? A gente sempre se deu muito bem, mas com ele nunca foi uma coisa assim que fluente, assim, tem alguns episódios assim, né, que eu lembro de incômodo meu, e aí eu nunca pensei nisso. Assim, ele é de Áries, e eu tenho a lua em Áries na casa dos irmãos. Então, assim, nunca pensei em competitividade, entendeu? Que pudesse ser competitividade
na nossa relação, nunca me ocorreu desse jeito, né? E eu acabei lembrando de momentos que foram legais, que ele me deu uma força, foi uma situação apertada que eu passei, meu pai era muito bravo e me pôs para fora de casa, e eu não tinha para onde ir, a gente ficou rodando junto, ele ficou junto comigo a noite inteira, a gente rodando, tomamos um ônibus, foi até o ponto final do ônibus, voltamos para passar a noite, e ele super companheiro, né? Então eu lembrei dessas situações, e hoje entrei em contato com ele também, me respondeu. Então, assim, é isso, não é que tenha sido uma coisa assim, super forte, mas me veio isso, falar, eu nunca pensei em ser competitividade da nossa relação, entendeu? Não era nada difícil, mas também não era fluente, né? Nunca foi assim. É isso, comparando com a minha irmã, que é super, né, cumplicidade e tal. E eu tenho um total de 5 irmãos, eu nem lembro sempre direito, porque é isso, tem a primeira, que é só da minha mãe. Aí tem 3 com meu pai, tem um adotivo, que é com meu pai e com a minha mãe, e depois meu pai casou de novo e teve 2. E aí eu entrei em contato com todos esses, com exceção do último, do meu pai, porque eu não tenho contato dele. Ele teve, assim, meu pai, quando estava perto de fazer a passagem, ficou aqui comigo. E aí, quando eu vi que estava chegando a hora mesmo, entrei em contato com esse irmão, falei, olha, se você não quiser falar com ele, assim, eu vou fazer minha parte. Ele está na situação é essa, tal, né? Se você quiser, você responde minha carta, se não quiser, não responde meu e-mail. Então, assim, tem esse e-mail, né? Eu ainda não acessei hoje, ainda quero pegar esse e-mail e mandar uma mensagem para ele, porque nunca mais falou comigo, ele tinha muita história, muita dificuldade com meu pai, não quis, né, entrar em contato, não foi no enterro, nada disso. Enfim, então falta esse irmão para eu entrar em contato, e é isso, e é um irmão que, por ser do segundo casamento do meu pai, e ainda ter essa dificuldade, não é uma pessoa com quem eu convivo. Imagina, mais de 30 anos menos que eu. Então, não tem mesmo, assim, nada, né, assim, em todo caso, eu mandei recado a partir da irmã, que essa eu convivo, que eu tenho contato com ela, né? E para chegar um recado nele. E aí eu vou tentar acessar esse e-mail. Mas é isso. E com relação assim, a mãe foi muito tranquilo, porque assim, ela todo pai e mãe já fizeram a passagem. Mas ela foi muito legal, porque eu tinha mudado para cá e fazia alguns meses só. E ela veio me visitar 3 meses antes, né? E assim, eu morava na época em acampamento, a gente assim cozinhava num acampamento de lona, com fogão a lenha improvisado, tal. E ela veio e conviveu isso. E sabe assim, aquela que aprovou, né? Sabe assim, o que a minha filha tá fazendo tá bom, né? E foi 3 meses antes dela fazer a passagem. Então assim, foi bem, foi gostoso lembrar, sentir dela, né? Assim, foi aquele abraço gostoso e tal. Foi bem legal, saudade e tudo mais. Com meu pai já foi mais difícil, porque assim a relação era bem complicada, assim, sabe, você ficar lembrando o que mesmo que eu vou agradecer dele, sabe? Aquela coisa assim, você precisa ficar buscando o que eu vou agradecer, né? Mas aí eu lembrei dele, o que eu lembrei foi aquelas coisas de infância assim, né? Quando seu pai, né, quando foi divertido. Então eu lembro dele brincando com a gente quando era criança, tal. Mas a adolescência para frente assim, sabe, foi tudo muito difícil, né? Mas é isso. E os 2 meio últimos anos ele conviveu aqui comigo. Então foi uma oportunidade de resgate, né? Porque foi isso. Ele me botou para fora de casa quando eu tinha 19 anos, e 40 anos depois, quando eu estava com 59, ele veio morar na minha casa. Porque ele estava com 92 e já não dava conta mais de morar sozinho e tudo mais. Então, foi uma senhora oportunidade de resgate, né? E eu agradeci por isso também, essa oportunidade da gente até ter convivido, né, junto e tal, né? Aí foi isso. Parceiro, eu não posso falar nada, porque é um querido, a gente se dá super bem, a gente está fazendo 30 anos de casamento, é uma coisa que a gente, pelo que aconteceu, para não aprofundar, para não compridar muito, Mas a me gente diga, comemora. em vez de você Oi? falar,
histórias, em vez de você falar as histórias, me fala assim sobre a ação da gratidão, né? Porque tem um desafio. O desafio, ele vai para um lugar de pedir para a gente escrever ou falar para essa pessoa tudo que a gente agradece a ela, né? A cada pessoa que a gente passa pelo processo, ela pede para que a gente possa ou sentar na frente da pessoa e falar, ou escrever para essa pessoa, né? E tem um porquê disso acontecer, né? Ainda que seus pais tenham feito a passagem, eu estou falando isso para todo mundo, tá? Não estou falando só para você, mas estou falando isso no geral. Ainda que os seus pais tenham feito a passagem, você senta e pode escrever uma carta para o seu pai, ou você pode imaginar ele na sua frente, né? E falar para ele aquilo que você gostaria de falar, né? Em agradecimento. Então, essa tarefa, ela é muito importante, porque é isso, né? Quando eu ouço você falar assim, mas a gente está há 30 anos e está tudo maravilhoso, está tudo bem, e eu nem preciso, né? Nem preciso agradecer tanto, porque já é, né? Só que a ação de você sentar na frente dele, olhar a fundo no olho dele e conseguir apreciar e reconhecer, agradecendo a ele por gestos que às vezes ele nem sabe que aquele gesto tem tanto valor para você, que aquela forma ou aquilo que ele fez em determinado dia ou aquela situação, às vezes ele nem sabe. A gente está tão acostumado, às vezes, né, a falar assim, já está tudo certo, já está tudo bem, já sabe, já me conhece e tal. Não, e não, né? E é exatamente esse ato de você conseguir expressar com profundidade, o que é que você é grata pela vida daquele ser que está ali com você, né? O que você é grata? Porque quando você faz isso, e quando você vai e começa, né, a escrever ou a falar, e vai falando e vai aprofundando, tem alguma coisa que acontece dentro da gente. E é inexplicável. Alguma coisa acontece, sabe? E é isso que acontece que é quando começa a abrir. Porque a gente acha que... Tchau, linda. Tchau, Soraya. A gente acha que, às vezes, o companheiro da gente, né? A gente acha que, às vezes, o companheiro da gente, assim, a gente acha que essa relação, né, ali, com o companheiro, com algum amigo, tal, essa coisa do amor, né? A gente fica, assim, nessa coisa do amor e nessa busca por esse amor e nessa busca pela parceria, pelo companheirismo e tudo mais, só que a gente esquece que aquela outra pessoa, ela é pura e simplesmente uma ferramenta para nossa transcendência, para nossa evolução, né? Para nossa cura, muitas vezes, né? Aquele outro, ele é uma ferramenta, ele é uma grande ferramenta divina, divina. E ele pode servir como uma ferramenta a partir de questões que a gente tem que são mais difíceis, que são mais complexas, de conflito, aonde eu vou ver questões de cura e questões que eu preciso melhorar e questões do meu ego que eu preciso transformar, como também ele pode servir de um trampolim para um estado de transcendência, para um estado de despertar. Só que a gente está acostumados a estar só na primeira opção, vendo só a primeira opção, né? E que quando tá bem e tá tudo bem, e tá legal, e é muito amoroso, e a gente fica no amor, mas nesse amor mais da terceira dimensão, esse amor mais da carne, da matéria, esse amor que codepende de algo,
de ele estar fazendo uma coisa que eu gosto, de ele estar bem, de eu estar bem, de a gente estar bem. Tá dando para entender ou tá muito difícil? Tá? Então, então assim, é aqui, né, que a gente precisa transcender. É exatamente esse lugar, né, desse mais carnal, desse mais 3D, que a gente precisa transcender, né? E entender que, uau, peraí, é um outro ser humano, quando eu conecto coração com coração no nível muito profundo, quando eu abro o meu coração no nível muito profundo e esse outro abre o coração no nível muito profundo, a gente pode chegar num estado de iluminação aqui junto. A partir de uma troca que a gente tenha, energética, espiritual, a gente tem vários corpos, gente. A gente tem o corpo físico, né? Corpo mental, emocional, energético, espiritual e vários mil outros, certo? Então, quando eu estou sentada na frente de uma pessoa, eu posso me dispor em conexão com todos os meus corpos de forma consciente. Ou eu posso me pôr em conexão com aquele outro só com o meu corpo mental, emocional e físico. E aí eu vou estar falando da matéria. Eu estou me dispondo em contato com esse outro aqui, ó, matéria com matéria. Porque mental e emocional é matéria, gente. É matéria. Eu estou falando de matéria, né? Denso, densidade. Então a gente vai estar aqui, ó, na matéria, nessa conexão. E aí, quando eu compreendo essa abertura, essa possibilidade, porque a gente nem sabe dessa possibilidade. A gente, às vezes, passa uma vida inteira sem saber dessa possibilidade. Que eu posso estar na frente do outro e estar em contato transcendental com esse outro a partir da conexão com todos os meus corpos de forma consciente, eu e esse outro. E o que é isso? É abrir o coração. Abrir as células. Abrir as células do corpo, as nossas células inteiras, do corpo todo. Quando a gente está passando a Diksha para alguém, né, que eu estou aqui com as mãos, eu não estou passando a Diksha só com as mãos. Eu estou passando a Diksha por todos os poros do meu corpo, da minha pele. Eu estou passando a Diksha, ela está passando através de mim por todos os meus corpos. Físico, mental, emocional, energético, espiritual, todos os meus corpos, eles estão transmitindo isso. Né? Então, essa sutileza, né? Essa sutileza que a gente vai compreendendo e que quando a gente senta assim, né? E aí eu vou trazer um pouquinho assim, né? Dessa experiência, mas depois eu trago essa experiência. Mas, enfim, Valquíria, como é que foi para você aí? Como é que ressoou? Como é que reverberou essa fala? Não, porque isso, a gente está fazendo 30 anos e a gente é do Daime, então a gente tem uma conexão espiritual também, né? Em muitos planos, né? Então é isso. Não, na verdade, aquele dia a gente fez até meio de brincadeira, né? Falar, a gente tem que agradecer muito você hoje, né? E aí, durante o dia, várias vezes eu falava, né? Obrigada, né? Meio que brincando, mas enfim. Não fiz isso assim, de sentar e olhar nos olhos e tudo mais, assim, não fiz, não. Mas, enfim, agradeci e sou, sem dúvida, imensamente grata, porque isso é uma relação de muito companheirismo, de muita profundidade mesmo. Mas então, sente no seu coração se você tem essa vontade de se abrir para fazer esse exercício. Esse exercício é muito interessante. Talvez você vá se surpreender com esse exercício. Faz um teste, já que você tem uma conexão tão legal com ele e já, né, tão profunda. Nossa, talvez isso vá ser um exercício que vai te levar para um nível assim muito profundo. Então experiencia. Depois você conta pra gente como é que foi, se você sentir, tá? Então passa a palavra.
Cris, Gabi, vocês querem falar? Ah, eu quero, estou aqui com cócega na língua. É muito interessante. Não, eu não assisti todas as aulas, tá? Vou falar aqui pelo que eu captei dessa conversa e assisti só a introdução desses 12 dias e vou continuar, claro, por isso que eu estou aqui. Mas essas relações são muito interessantes. Eu também... Quem que falou da culpa? Não lembro mais. Eu tive 3 filhos. E a mais nova é a menina também. Tenho 2 homens e uma menina. E a relação foi muito estranha, muito estranha. Eu era a rainha das cuecas, né? A princesa da casa. Aí nasceu a Beatriz, e aí os olhos soltaram mesmo para ela, nem para mim, nada, nada. Aquela que estava lá amamentando, que sofreu os 9 meses, blá, 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 blá. E aqui, eu não tinha essa noção. Foi tudo. O que eu vivi foi muito. Ariana, quem falou da Ariana? Ariana, Porreta. E aí isso tudo me incomodou para caramba. Aí passou a licença maternidade, voltei a trabalhar, e tinha uma coisa que eu achava a menina fresquinha, achava que era uma chorona, achava um monte de coisa para minha filha. Só que chegou um dia, eu estava conversando com uma pessoa, falei, é tão difícil, menina, né? Menina é diferente. Menino é prático. Isso, gente, estou falando de 30 anos atrás, né? Porque já estão tudo velhos. Assim. Aí, essa menina virou para mim e falou assim, nossa, você está se comparando a uma criança de meses? Eu falei, como assim? Não é? Você está falando como uma menininha do tamanho dela que está com o ciúme da irmã. Eu disse assim, como? Nossa, aquilo foi não sei nem dizer o que foi que aconteceu. Foi uma transformação, né? É importante a gente ouvir a verdade nua e crua, assim, né? E eu tomei um susto. Falei, como assim? E isso transformou a nossa relação, minha e da minha filha. Nós somos super amigas, a gente se ama pra caramba. Os 3. Aqui nós somos... Hoje nós somos a família, somos nós 3, os 3 filhos e eu, né? Porque, claro, tem netinha, tá? Mas porque já faleceu o marido, o irmão, meus pais, eu não tenho mais parentes, assim, só parentes primos, né? E esse episódio, né, foi um episódio que, nossa, pedi muito perdão para minha filha, muito perdão, rezei muito por ela e por mim, né, nessa época, que eu nem tinha noção de um dia estar aqui numa roda dessa. Eu participava, sim, da comunidade de base, fazia o trabalho político, né, e outras coisas. Mas aquilo foi muito forte, e aquela lição ficou para sempre, para tudo, né? Começar a pensar de fora da situação e não me enfiar de cabeça, principalmente as relações afetivas. E o meu filho mais velho, ele é filho não é filho do meu marido que faleceu, mas meu marido, ele assumiu a paternidade desse meu filho por livre e espontânea vontade. Na época, eu valorizei muito, mas depois o meu marido, ele começou a beber, depois de anos, né? Começou a beber muito, deu muito trabalho, foi muito difícil. Mesmo assim, eu tentei ajudá-lo da melhor forma possível, ele foi internado, saiu de internação, aquelas coisas que quem tem um alcoolista em casa sabe o que é. E aí, quando separei, eu estava muito irritada com ele, assim, eu peguei e mandei ele para a casa da mãe dele, falei assim para minha sogra, a senhora cuida aí que eu vou cuidar dos filhos, que estava muito difícil mesmo. E você sabe o que aconteceu? Essa separação foi bom. Minha cachorra adora participar de live, gente, vocês não têm noção. Foquinha,
Aí, depois de um tempo, a gente começou a ir visitá-lo lá em Goiás. Eu estava em São Paulo, estava em Goiás com a família. E aí foi ficando muito doente por conta do alcoolismo. Vocês estão ouvindo, gente, eu falar? Por conta do alcoolismo. Mas tá dando... Tá? Então tá bom. Então, por conta do alcoolismo, aí um dia eu falei assim, gente, por que eu vou ficar com essa angústia, com essa coisa no meu peito? Ele é um homem doente. Ele é um homem doente. Ele foi um cara que pegou na mão do meu filho e assumiu nunca. Meu filho, primeira pessoa, ele sempre chamou ele de pai, foi uma coisa bonita que aconteceu. Ele foi companheiro durante um bom tempo da nossa vida, e depois, infelizmente, aconteceu isso a doença dele vir à tona, tudo. Mas a hora que eu perdoei esse homem, eu me perdoei, foi uma transformação. E eu devo isso a esse exemplo da Beatriz, né? Que foi uma... E eu sentei, mesmo depois que ele... Não foi isso antes dele morrer, não. Foi depois, eu fiz exatamente isso. Ele veio na minha frente e eu falei com ele. Falei, não temos nada mais, ninguém deve nada a ninguém, está tudo certo. Te agradeço, te peço perdão, peço que você me perdoe, que seja tudo de bom para você, onde você estiver. Gente, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, quando eu ouço essas histórias, eu falo, ai, que bom que essa pessoa encontrou essa saída, porque a melhor coisa que tem é você ficar em paz com as pessoas. E assim foi com meus pais também, foi com todas as pessoas que eu posso, eu estou sempre falando isso antes em vida. E já escrevi para os meus pais também, em datas significativas, já escrevi, agradeci, já fiz um monte de coisa. E é muito bom, adoro. É isso que eu queria dar de depoimento. Cris, gratidão pelo teu depoimento, foi bem, bem lindo, e você sabe que conforme você foi falando a história da tua filha, toda aquela introdução, tudo, eu fui me lembrando do livro Cartas de Cristo. Você já leu esse livro? Eu não estou te ouvindo. Você falou sobre esse livro no Zoom que eu assisti, e eu já anotei aqui, eu falei, preciso conhecer esse livro. Eu tenho um grupo no Telegram aberto, leitura. É só você entrar e já começar a ouvir, se você quiser. Nossa, mas... Eu até quero, é que às 9h, 9h30, essa hora, eu já estou... Não, mas é um grupo de leitura de áudio. Os áudios estão todos lá, você escuta a hora que você quiser. Que legal, eu não entendi isso, entendi que tinha que acompanhar você. Não, esse é um grupo no Telegram, é um grupo no aplicativo Telegram, chama Cartas de Cristo, é com Chetana, se eu não me engano, mas tem o link, se vocês estiverem no grupo do WhatsApp, eu posso passar o link lá. E aí, assim, é só entrar, e aí tem todo o histórico. Eu já estou na carta 8, se eu não me engano, é isso, na carta 8, e a carta 9 é a última. Então, assim, quase todo o livro já foi lido ao longo desse ano, e foi muito interessante te escutar, porque você foi falando falas e foi falando frases, assim, dos ensinamentos do Mestre Jesus nesse livro, que foi muito profundo, né? Então, assim, vale muito a pena você se conectar com esse saber mesmo. Você já tinha intuído, vai fundo, porque tem uma energia aí dentro de você que já está muito conectada com tudo isso, né? É isso mesmo. Dá muita paz no espírito, você fica feliz, você fica aliviada, leve. E isso não tem dinheiro que pague, dá saúde, né? Eu acho que isso dá saúde. A gente vai melhorando a saúde conforme você vai resolvendo algumas situações, porque essas coisas vão afetando o seu físico, né? E eu sou muito disso, né? Quando eu estou com algum grilo na cabeça, eu começo a ficar dura, começo a ter dor na coluna, começo, né? Então, eu fico procurando onde é que está
o problema, né? O que é que está me consumindo, porque eu acho que a gente é isso, a gente é um ser integral e as coisas chegam assim, dessa forma, né? Barra do corpo. Sim, maravilhoso, é isso mesmo, né? E às vezes a gente tem assim a ideia de que para eu poder resolver algo dentro de mim com uma determinada pessoa, que eu preciso falar com ela, eu preciso olhar para ela, eu preciso resolver pessoalmente, né? E não, e a resolução ela está dentro da gente muitas vezes, né? Se você resolve dentro de você, se você consegue entrar nesse estado de perdão, de gratidão, né, de conexão profunda, alma com alma, né? Se você consegue fazer essa cura interna, resolve, né? Resolve ali, né? Deixa de ficar aquela barreira, né? Hoje mesmo eu estava lendo e ele estava explicando sobre isso, né? Essa barreira que fica. Quando a gente entra, né? Quando a gente fica com algo mal resolvido, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso irmão, né? Tipo, qualquer uma dessas histórias que a gente está vendo, né? Sentindo. Então, quando fica essa coisa do mal resolvido, essa barreira que fica entre essas duas pessoas, né? Então, a energia, ela não pode fluir. A energia não flui, ela fica travada, ela fica atravancada, né? E aquela interconexão não acontece. E no lugar dessa interconexão não acontecer, pelo contrário, fica um muro. E esse muro de resistência, esse muro, ele diz respeito a uma resistência. E hoje, para a gente conseguir levar esse planeta e a nossa humanidade para uma cultura de paz, né? Justamente o caminho é conseguir quebrar esses muros, porque esses muros eles estão materializados em tudo, em todo o sistema, em toda a forma que a gente está vivendo, nas guerras que estão acontecendo, né? Só que a gente pensa que a guerra é culpa, é problema de quem está lá no Iraque, de quem está lá no sei lá onde, né? E não é nossa. Só que se eu tô com essa barreira levantada com alguém, se eu tô com essa barreira levantada com o irmão, se eu tô com essa barreira levantada com a minha mãe, se eu tô com essa barreira levantada com um cachorro, gente, eu tô materializando a guerra. Eu tô materializando a guerra, né? Em alguma parte minha, eu sou responsável por essa guerra também, que está sendo materializada fora de mim, né? Então, é esse o caminho, né? A gente falar de gratidão, conseguir acessar esse estado de gratidão por uma pessoa, independente da história, né? Quando a gente fala de pai e mãe, né? Rádio é também da constelação, então a gente pode falar sobre isso, né? Esse lugar de a honra, né? A gratidão pela vida que você recebeu. A gratidão pela vida, por você estar vivo aí, em pé. Tipo, você tá aí vivo, né? Poxa, a tua vida. É a tua vida. Você tá aí, ó. Carne, osso, pele, coração, respiração. Você tá vivo, né? E você recebeu essa vida. Isso é uma dádiva. Isso é um presente. Independente da história, você recebeu a vida. E essa vida você agradece. Ela é um grande motivo de gratidão, ela é um grande motivo de agradecimento, né? Se tudo faltar, se não tiver mais nada, tá na lama da lama da lama, agradece a vida. Você tá vivo, você tá respirando, você tá aí, e isso tem que ser o anzol, o gancho que vai te puxar para transformar a realidade. Porque se isso não é um gancho que vai te puxar para transformar a tua realidade, então você está preso na morte. Você está preso na morte, escolhendo continuar preso na morte, né? E rejeitando a própria vida, o próprio valor da sua própria vida, que tem um grande valor, né? Ela por si só tem um grande valor, né? Então é isso que me vem assim e passo a palavra, né? Se Gabi acho que não falou ainda. Boa noite, Chetana.
Boa noite, todo mundo. Mulheres, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu sou uma pessoa que eu tô aberta para tudo aquilo que eu não conheço, porque eu acho que muitas das coisas que eu não conheço talvez possam ser a solução. Eu muito sinceramente entrei hoje no aqui, né? Comecei a assistir os vídeos lá da playlist, então ainda tô meio assim pegando o bonde, né, que a gente fala. Eu tô achando engraçado, assim, engraçado, né? Engraçado, uma coincidência interessante, o fato de eu estar chegando aqui num dia, eu já entendi, né, o princípio, mas eu tô achando interessante eu chegar aqui num dia onde, onde o tema é a Irmandade, os irmãos, né? Porque eu tenho justamente um dos meus irmãos, eu sou mais velha, e é com o meu irmão do meio, o segundo depois de mim, né? O primeiro depois de mim, no caso. E eu me conecto, eu tô aqui em Portugal, em Lisboa, né? E eu me conecto com esse meu irmão sempre por luz de amor incondicional, né? De coração com coração, mais ou menos tentando fazer o que você estava falando, né? Da gente se conectar, assim, de forma totalmente profunda com o outro, porque eu não posso vê-lo fisicamente, né? Então, eu sempre me conecto com ele, pedindo perdão e agradecendo por ele ter me escolhido como um dos últimos refúgios dele, antes dele morar na rua, antes dele viver a vida que ele viveu, né? E muita culpa tinha e tenho ainda, né, dessa situação na qual ele esteve. Depois veio-se a saber que é um certo desequilíbrio psicológico também, mas a gente não sabia até então. Mas foi muito difícil, porque eu sempre fui, assim, tão... de olhar realmente para tudo, até para aquela pessoa que te maltrata ou que passa a perna em você e agradecer. Eu sempre fui muito assim, tipo, de agradecer realmente a oportunidade que eu tive de ter interação com aquela pessoa, por mais que ela tivesse tirando algum proveito de mim, ou que ela tivesse algum tipo de maldade, né, que a gente fala maldade, ou enfim, comigo. E eu sempre fui essa pessoa que eu sempre falo, eu agradeço, e só agradeço mesmo, porque não tá dentro de mim aquela coisa, né, tá dentro daquela pessoa que tá ali, porém, veio ter a situação comigo. Então, eu sempre fui essa pessoa, até que algumas coisas na vida vêm me fazendo questionar se tá certo, se é assim, então, gratidão, sabe? E aí eu falei, não, vou fazer a, a, a jornada da gratidão, porque eu sei que esse é o caminho, eu sinto que é esse caminho, apesar de que algumas vezes vem assim umas coisas que falam, cara, você precisa ser mais, tipo, esperta, malandra, não sei, sabe? Tipo, essas coisas, assim, tipo, tem que ter uma maldade, assim, tipo, não é maldade, né? Mas não pode ser, assim, tão gratidão com a pessoa que roubou seu carro, sabe? Então, eu falei, não, vou fazer essa jornada, porque eu sei que esse é o caminho, que o mundo precisa muito mais disso do que essas coisas que estão na minha cabeça. E aí eu só queria pegar a palavra para agradecer. Eu ainda não fiz as tarefas, mas tô louca para fazer, já vou começar logo. E acho que é isso assim que eu tinha para trazer. Só queria agradecer. E é isso. Obrigada. Gratidão, amada. É muito interessante te escutar, né? Depois, se você quiser passar por algum processo, a gente pode conversar, posso te auxiliar nesse caminho aí, um caminho que eu me reconheço um pouco, assim, né, na minha história, e que tenho aprendido bastante com relação a isso, né? Então, sinto, assim, o chamado de te dizer que, se você quiser, a gente pode conversar depois, mas é isso, né? Adentra nesse movimento, talvez aqui o que eu posso te dizer é sem tentando quebrar de dentro da tua mente
o que você entende como gratidão. Então, o convite que eu te faço é adentrar nessa jornada como se você fosse um bebezinho. E como se você fosse ouvir pela primeira vez essa palavra, sabe? Tipo, você não conhece, não sabe o que é isso, não sabe do que se trata. E aí você vai, tipo, experienciar, né? A partir de um ponto zero, assim. E aí a mágica acontece, assim, né? É o que me vem para te falar sobre a jornada, tá? Querida, gratidão. E vocês querem fazer mais algum comentário? Querem falar mais alguma coisa? Que agora eu vou começar assim só a trazer alguns pontos para a gente já também começar a entrar no encerramento. Você está falando comigo, Gabi? Tá fechado o seu mic. Eu estava falando com você, mas eu estava falando com o microfone fechado mesmo. Estava falando ok. Tá bom. Bom, então, eu só quero então compartilhar com vocês um pouquinho, né, dessas duas experiências que foram bem fortes, assim, para mim, que eu acho que dá para trazer um pouco de ideia, assim, do que a gente está tentando, de onde a gente está começando a querer tentar chegar, né, juntos, assim. Todo mundo aqui está engateando, nós tudo está engateando, né? Um bando de bebezinho entendendo, compreendendo essa tal de gratidão, né? Ninguém sabe o que é isso exatamente, a gente está entendendo, né? O que é isso, assim, na experiência, né? Então, o chamado é para a experiência. Então, para a gente poder viver isso que está sendo proposto, né? A gente se joga na experiência, tipo, a ideia, a Raid estava falando aí, né, meu, não estava preparada, não estava imaginando mandar flores nenhuma hoje, entendeu? E aí, cara, veio essa necessidade e eu me joguei nessa experiência, né? Então, assim, eu também não estava imaginando mandar uma mensagem pro meu irmão de 5 minutos, né? E eu mandei, porque era isso, né? Me jogar nesse desafio mesmo, né? Então, ontem, né, que foi a do parceiro, eu tive uma sorte muito grande na minha vida, porque antes do meu pai fazer a passagem, eu tive a oportunidade de fazer esses exercícios com ele, porque era uma coisa natural minha, já tinha me chegado por outras vias, né, pela ayahuasca, né, a Valquíria falou do Daime, já tinha me chegado também pela medicina, esses agradecimentos ao meu pai, né, essa gratidão, e eu sentei um dia com ele pessoalmente e falei, né, tudo o que estava muito vivo no meu coração. Antes da passagem dele de novo, eu tive uma outra situação com ele também muito profunda, né? E com a minha mãe também já tive essa experiência de frente a frente com ela, poder dizer aquilo que eu sou grata, que eu admiro, que eu agradeço por ter recebido dela, né? Por ser ela quem ela é e eu ter, né, tudo recebido. Então, eu já tinha vivido isso, né, com meu pai, com a minha mãe, e foi, assim, foi o mais fácil para mim, assim, né, mas eu nunca tinha vivido isso com o pai do meu filho, por exemplo, né, e foi interessante porque na história do parceiro, eu coloquei uma outra pessoa que eu precisava curar algumas coisas, né, senti que ali no processo curou, resolveu. E aí, na hora que eu sentei para fazer o desafio, veio uma carta para o pai do meu filho, que eu já tinha passado por algumas curas, né? Ultimamente, assim, já estava tudo bem com ele. E aí, lembrei da Valquíria, já estava tudo bem com ele, já estava tudo tranquilo, não tinha nada, tipo. E aí eu sentei para escrever essa carta. E no que eu sentei para escrever essa carta, eu comecei a escrever. Gente, eu comecei a chorar, e eu entrei, assim, num estado muito profundo, de choro mesmo, de catarse, de pôr para fora, e aí eu sentia o meu coração, é como se ele fosse abrindo espaço para uma cura interna muito profunda, e aí eu comecei a me sentir invadida por um amor incondicional. Um amor incondicional, que não era um amor por ele, pela pessoa dele,
entende? Assim, não era um amor físico por alguém, por um ser físico. Era uma sensação, não dá para explicar, né? Então é quando vem essas coisas e que não dá para explicar, e aí tipo sai daqui do físico e vai para um estado de êxtase mesmo, né? Um estado de êxtase que não tem como explicar. Então é como se eu tivesse me tornando ali, é como se eu tivesse com o coração tão aberto e sentindo essa unidade, caindo as barreiras dos julgamentos, caindo as barreiras do que eu acho ou deixo de achar, sobre a vida dele, sobre quem ele é, sobre qualquer coisa, né? E cuidando e olhando para o que importa, para a essência daquilo que é, né? Então, foi muito profunda essa experiência. E no dia que eu fiz o pai, né, que também foi muito forte, que eu contei para vocês lá no grupo, que depois da experiência, quando eu desliguei o Zoom, eu entrei numa catarse muito grande, de riso, de choro, porque o processo ele me levou muito forte para as lembranças, essas que eu contei que eu vivi com meu pai, antes dele fazer a passagem. E eu vivi as cenas de novo, dessas lembranças, né? E aí eu fui entrando naquela sintonia, eu fui entrando naquela energia, né? E aí eu tinha acabado de doar a Diksha, e eu também recebo quando eu dou, né? E eu tava, assim, imbuída daquela energia. Quando eu fechei o Zoom, gente, mas eu não consigo explicar. Não dá para dizer de onde veio, não dá para dizer que foi por conta disso, foi por conta daquilo, foi porque eu senti tal coisa. Não, foi assim, do nada. Do nada. Eu comecei a rir de alegria, de felicidade, e aí daqui a pouco eu tava chorando, e aí daqui a pouco eu tava rindo, e aí daqui a pouco eu tava chorando, e era um êxtase, eu não consigo falar, explicar, né? E isso aqui, que é isso aqui que a gente está buscando, né? Aqui na Terra. Não com esse trabalho só, é na Terra, no planeta Terra, essa experiência, né? Essa experiência que a gente chama de conseguir sentir essa centelha divina dentro da gente. De repente, sentir esse tudo e esse nada. De repente, não ter mais a mente no comando. De repente, não ter mais a tua ideia, teu pensamento trabalhando. Transcende tudo, né? E isso quando a gente fala assim, a entrega, a abertura, sabe? É para isso. É para a gente conseguir acessar isso. E quanto mais medo e culpa, mais fechamento vai tendo para isso. Para a gente chegar nisso, né? O medo e a culpa, né? Então, eu falei assim para a Valquíria, né? Essa coisa assim de senta na frente e olha no olho, fica olhando ali no olho, né? Não é o caso dela, mas a gente, né, na nossa sociedade, é muito comum a gente não conseguir olhar no olho da pessoa. É muito, muito comum a gente não conseguir sustentar, olhar no olho da pessoa por um período longo. Uma pessoa que a gente ama. Nem uma pessoa desconhecida, não. Uma pessoa, muitas vezes, que a gente ama, né? Então, você sentar e se conectar, olho no olho com aquela pessoa, só, né? A gente usa muito isso na constelação, só olho no olho, ficar ali alguns minutos, uns 5 minutos, sem falar nada, só para você olhar para ela e acessar dentro do seu coração. Isso. E ir devagarinho acessando, só olhando para ela. E aí, quando você vai falar, todos os teus outros corpos já se conectaram. Teu corpo espiritual já se conectou, teu corpo emocional, tudo está conectado. E aí é um outro lugar que vai vir a fala. É de um outro lugar que vai vir a abertura do coração, né? O coração ele vai abrindo antes. A gente está muito acostumado com a oralidade, com a fala. A gente tem que falar, a gente tem que pensar. A gente está muito acostumado com o racional, com a mente atuando,
com a fala. Então, como que a gente pode quebrar um pouco isso, né? Então, assim, essas dicas, assim, que eu acho que podem ajudar nesse processo até o final, né? Que a gente vai experienciar ainda aí mais alguns dias. A gente não tá nem na metade ainda, né? A gente vai entrar na metade. Então, assim, acho que são dicas boas para a gente se abrir mesmo, para a gente começar a se abrir no nível mais profundo e experienciar. Lembrando que os vídeos vão ficar no YouTube só até o dia 25. Dia 25 vai cair todos. Quem está entrando agora, ainda dá tempo de fazer pelo menos 2 por dia. Mais do que 2, eu acho que fica muito over, porque é muito profundo e é importante que vocês possam vivenciar na profundidade aquele processo, né? Faz um de manhã, um à noite, né? O pessoal tá dando tchau aí, tchau, queridas. E é isso, né? Aproveitem, ainda dá tempo de mandar para quem vocês quiserem, aproveitem para mandar, chamem para participar, tá? Fiquem super à vontade. E é isso, pessoal. Eu acho que falei muito já, e nós tudo aqui também já deu horário. Então, passo a palavra para vocês poderem falar como que estão saindo, né? E a gente poder encerrar. Eu estou saindo com a sensação de turbinamento. Gabi, Valquíria, como é que vocês estão saindo? Eu tô saindo, eu não sei muito bem como eu tô saindo, assim, não sei identificar o que que é exatamente, mas qualquer coisa do tipo, é isso mesmo, tava certa, bora, vambora, tô aqui no lugar certo, ainda bem que eu vim, sabe assim? Muito bom. Ainda estou como uma bebezinha mesmo, assim, muita coisa para aprender, muita coisa para, né? O que está acontecendo? O que eu tenho que aprender? Assim, passo a palavra. Somos todos, né? Então vamos sair aqui, nós bebezinho, tudo, tomar o nosso mamá e dormir. Que amanhã, 6 horas da manhã, a gente acorda e a gente tem trabalho para fazer. Quer falar alguma coisa, Raid? Estava tentando abrir aí o microfone, é? Eu ia falar, não, às 5 da manhã, porque eu acordo às 5 para organizar, para estar às 6, tá certo? É verdade. Um exercício, viu? Um exercício, porque eu já tinha deixado às 5 horas um pouquinho mais longe do meu cotidiano, mas está ótimo. Eu faço de luz apagada porque eu nem pentei o cabelo, de pijama, na cama mesmo. Não acendo a luz, deixa meio escuro assim para ninguém me ver. Que eu ainda estou na cama. Muito bom, muito bom. Ai, gente, eu amo acordar às 5 horas da manhã. Tenho que falar que é muito bom. Eu adoro. Ai, mas é isso, então. Muito obrigada. Então, a gente se encontra amanhã, 6 horas da manhã, para o nosso novo. Um beijo. Até amanhã. Beijo, beijo. Um beijo, até amanhã, tchau, tchau. Tchau.